Bom, galera, então vamos lá para a nossa live de hoje, tá? E hoje nós vamos continuar o assunto, né? De funções trigonométricas, tá? Então vem comigo aqui. Vamos lá. Nosso projeto, né? Matemática para a vida. Galera, aqui, ó. Você lembra aí nossas últimas aulas? A gente tem falado bastante da função seno, correto? E aqui nessa imagem retrata bem exatamente o que eu sempre falo para vocês, né? Você tem aqui, ó, um ponto, né? Esse ponto, ele tem um ângulo x aqui, correto? Então, esse ângulo aqui, ó, o seno desse ângulo será exatamente o tamanho no eixo dos senos, correto? E esse tamanho vai ser exatamente o tamanho que vem aqui para o eixo y, né? Então, perceba que o ângulo vai aumentando, ó. O ângulo vai aumentando, o valor do seno também vai aumentando. Quando ele chega em 90 graus, o seno é máximo e o seno é 1. E lembre-se que 90 graus é π sobre 2, correto? Então, seno de π sobre 2 é igual a 1. Tá? Então, tudo isso a gente já vem fazendo, né? Desde as nossas últimas aulas. E aqui tem mais ou menos uma ideia do que eu falo para você. Conforme esse ponto vai se movimentando sobre o ciclo trigonométrico, né? Esse gráfico ele vai sendo desenvolvido, né? No intervalo de 0 até 2π. Perfeito? Então, tudo isso aqui a gente já viu, né? Tá? Só para a gente relembrar mesmo. Tá? O que a gente estava estudando nas últimas aulas, galera? Lembra-se que a gente estava falando da função f de x, né? Igual a mais b, não é isso? Seno de cx mais d, correto? Essa era essa função que a gente estava trabalhando nas nossas últimas aulas. Lembre-se que esse a, né, faz o gráfico subir ou descer, não é isso? O b influencia diretamente na amplitude, o c influencia diretamente no período e o d é o deslocamento, tá bom? Então, por exemplo, se a gente pegasse um gráfico de uma função f de x igual menos 1 mais 3 vezes o seno, né, de 2x menos π sobre 2, por exemplo, aqui nós temos o a igual a menos 1, não é isso? O b igual a 3, nós temos o c igual a 2 e também nós temos o d igual a menos π sobre 2. O que acontece é que na hora de você fazer esse gráfico, né, o a geralmente é aquele ponto por onde o gráfico vai iniciar, correto? Então, eu vou te dar logo uma dica bem legal aqui na hora de você fazer esse gráfico, tá bom? Então, a dica é a seguinte, galera. Quando você for fazer um gráfico para essa função, nem perca tempo, né? O a é menos 1 significa dizer o quê? Que o gráfico ele vai iniciar no y, né? Igual a menos 1, tá bom? Então, deixa eu só aumentar esse eixo aqui para a gente entender melhor. Então, olha só. Então, o a ele vai iniciar no y igual a menos 1. Então, aqui nós temos o eixo x e aqui nós temos o eixo y. Então, você tem aqui, ó, menos 1. Vamos colocar bem aqui. Menos 1, né? Tá? Então, o gráfico ele vai iniciar aqui no menos 1, correto? O b é a amplitude, né? Então, você lembra lá que o gráfico, como o b é 3, a amplitude é 3. Então, você tem 3 unidades acima e 3 unidades abaixo. Somente com o a e o b já dá para a gente determinar aonde que vai tocar no y, né? Aonde que ele chega no y máximo e no y mínimo. Então, vou te dar um bizu, ó. Menos 1, você soma menos 1 mais 3, para você saber qual seria o máximo, né? Menos 1 mais 3. Então, se eu pegar menos 1 mais 3, então eu tenho exatamente o número 2, correto? Menos 1 mais 3, eu tenho o número 2. Beleza? E se eu pegar menos 1 menos 3, descendo 3 unidades, eu teria quem? O menos 4. Beleza? Então, eu teria o menos 4. Então, ó, menos 1 mais 3, eu vou parar lá no 2. Menos 1 menos 3, eu venho no menos 4. Significa dizer que o gráfico ele vai alcançar os valores de máximos e mínimos compreendidos entre menos 2 e 2, entendeu? Então, é nesse intervalo que o y
ele vai variar. Então, mente o A e o B, a gente já define aonde que ele fica, né? No eixo Y, tá ok? E agora no eixo X, professor, como é que eu determino? Então, se a gente for lembrar da nossa última aula, você teria que calcular quais seriam os valores para X. E o que eu ensinei você a fazer? Você pega, né, para calcular os valores para X, você pega aqui o 2x menos o π sobre 2 e igual a zero. Lembra disso? Você vai calcular um valor para o x aqui. Então, 2x é igual a π sobre 2. Ao fazer meio pelos extremos, né, isso aqui vai dar 4x igual a π. Então, implica que π, o x é π sobre 4, tá bom? Então, esse é o x, beleza? Eu não mexo nisso, né? Agora eu vou pegar o 2x menos π sobre 2 e igual a π sobre 2, perfeito? Quando eu igualar π sobre 2, eu vou ter 2x é igual a π sobre 2 mais o π sobre 2. Ao resolver isso aqui, ó, π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar o próprio π, correto? Aí esse 2 que está multiplicando, ele passa a dividir. Tá? Então, nós temos o x igual a π sobre 2. Tá bom? Então, ó, muito bem. Qual seria o próximo valor para o x? Cara, se você olhar bem aqui, ó, o x igual a π sobre 2, isso é a mesma coisa, tá, galera? Que 2π sobre 4, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, x igual a π sobre 2 é a mesma coisa que 2π sobre 4. Então, nós já conseguimos definir os valores para x. Ó. O primeiro valor para o x, π sobre 4. Vou colocar bem aqui, π sobre 4. O segundo valor para o x, 2π sobre 4. Tá? 2π sobre 4. O terceiro valor para o x, se você está vendo que está indo de 1 em 1 aqui, né? Então, você já matou a parada, correto? Vamos lá. Então, se o segundo é 2π sobre 4, o terceiro só pode ser quem, galera? O 3π sobre 4. Eu tenho π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Qual é o próximo? O 4π sobre 4, né? Que é a mesma coisa que o π, tá bom? Se você quiser deixar 4π sobre 4, pode. Mas se quiser deixar π também pode. São 5 valores. 1, 2, 3, 4 e o último 5π sobre 4. Tá, galera? Deu para entender? Por que aqui está π, professor? Porque, ó, 3π sobre 4 já pularia para o 4π sobre 4. Aí 4π sobre 4 dá o próprio π, tá bom? Beleza. Vamos lá então, galera. Onde o gráfico inicia no π sobre 4. Então, lembre-se que o menos 1 é onde o gráfico vai iniciar, né? Que seria o A. Uma bolinha bem aqui. Tá ok? Bolinha bem aqui, tá bom? Onde ele vai iniciar no π sobre 4, tá? Vamos olhar o B? Vamos lá. O B é positivo. O gráfico não vai inverter. O C também é positivo e o gráfico não vai inverter. Então, o sentido normal do gráfico é crescer e depois decrescer, correto? Vamos lá. O próximo valor aqui já te dá o máximo. Então, ele vem para cá, ó. Esse valor aqui, ó, já vai me dar o valor máximo, né? Bem aqui, tá bom? Então, o próximo valor aqui já me dá o valor máximo. Então, já vem assim, ó. Tá? Bem aqui já é o valor máximo, ok? Depois, ó, lembre-se que eu falei para você, na linha do A, nós temos 3 pontinhos. O primeiro, o do meio e o último, né? E o último também. Nós temos 3 pontinhos. E o π aqui, ó, lembre-se que esse ponto refere-se a 3π sobre 4 e esse ponto refere-se ao 5π sobre 4. E o π? O π ele vem para o mínimo e o mínimo é menos 4. Deu para entender? Então, o π vem no mínimo e o mínimo é menos 4. Pronto, tá aí. Agora é só você fazer o seu gráfico, tá bom? Então, você vem aqui, né? Eu vou mudar aqui a cor. Aí você vem assim, né? Tá, ó. Não, isso também não é assim, né? Pelo amor de Jeová, professor. Desse jeito isso quer bagunçar. Faz um negócio bonito aí, né? Pra mim, né? Beleza, então eu vou fazer, tá? Eu vou começar de lá que é melhor. Aí, ó. Aqui, ó. Beleza, né? Olha só agora, ó. Agora é descendo. Não, peraí. Volta, meu filho. Agora. Tá? Eu vou começar descendo lá, ó.
Ó, olha aí, ó. Ó. Opa, não deu, tu faz isso, né? Aumenta a bola. Aí você vem aqui, ó, aqui e depois aqui. Tá ok? Ficou meio feio aqui, mas você entendeu, né? Então esse seria o meu gráfico, tá, galera? Que representaria essa função, tá bom? Então olha só, a gente começou a reduzir bastante o nosso trabalho, não é verdade? Primeiro a gente fazia um monte de conta, né? Para calcular os valores para o x. E ainda tinha que verificar nessas questões de máximos e mínimo e tal, fazia aquela tabela. Agora não, já começa a diminuir mais o nosso trabalho, né? Claro que isso só é possível depois de um tempo de você ficar fazendo essas brincadeiras aí, tá bom? Bom, galera, deu para entender? Deu para relembrar isso daí? Sim ou não? Então, tô com vocês. Mande no chat aí para mim se tá tudo certo aí. Sim ou não? Tá, galera? Manda aí para mim no chat aí se tá tudo certo. Legal, né? Beleza, então, tá, galera? Vamos lá, continuando, tá? Bom, então, né, nós já sabemos, né? Agora vamos para essa situação aqui, tá, galera? Eu vou mostrar para você aqui. Vamos lá. Função seno, né? Continuando a falar da função seno. Agora, meus amigos, eu quero que você me diga qual é a função que representaria este gráfico aqui agora, entendeu? Agora é o contrário, né? Eu te dei ainda agora uma função, queria saber qual era o gráfico. E agora eu vou te dar um gráfico e eu quero saber qual é a função. Eu vou colocar bem aqui, ó, π sobre 4, tá bom? Olha só que legal, né? Eu acho que vocês vão gostar desse assunto, tá, galera? Na verdade, eu acho que vocês já estão gostando, na verdade, você que não quer admitir. Ó, vou colocar bem aqui, ó. Um 7π sobre 4. Só vou te dar o início e o fim, tá? Não vou nem te dar mais nada aqui. Aí eu vou fazer aqui, ó, invertendo, né? O valor aqui e tal. Vamos pegar aqui, por exemplo, o menos 2, tá? E bem aqui eu vou pegar, deixa eu ver, aqui a amplitude é 3, né? Então aqui tem que ser 4. Aí eu vou fazer assim, tá? E depois eu vou pegar esse 4 e vou jogar bem aqui, ó. Olha só, te dei esse gráfico bem aqui. E agora o que eu quero que você me diga, tá, galera? Qual é a função que representa esse gráfico? Qual é a função f de x igual a mais b seno de cx mais d? Quais são os parâmetros, entendeu? É isso que eu quero que você calcule para mim. Muito bem, então, professor, isso está muito fácil, né? Tá, né? Então vamos ver se tá fácil mesmo. Vamos fazer então? Vamos lá. O primeiro passo, galera, determinar o valor para A, né? Quem seria esse valor para o A? O A, a gente sabe que aqui, né? É onde o gráfico vai iniciar aqui, né? Então o A, ele pode ser igual a 1. Só olhando aqui já dá para a gente saber que o A é 1. Então nós podemos dizer que o A é igual a 1. Beleza? Ou, lembre-se que para você calcular o A, basta você calcular, né, galera, a média, né, a média entre o máximo e o mínimo. Então você pode somar, né, o máximo mais o mínimo e dividir por 2, entendeu? E aí ficaria assim: quem é o máximo? O máximo é 4. Quem é o mínimo? O mínimo é menos 2. Dividido por quanto? Por 2. E aí, claro que 4 menos 2 vai dar 2. E 2 por 2 é igual a 1. Tá bom? Então seria isso para você calcular o A, tá? Agora vamos falar do B, beleza? Vamos falar do B. Como é que eu faço para calcular o B?
né? Então o B é a amplitude. Então se eu quiser, por exemplo, calcular o B, eu posso muito bem verificar qual foi a variação desse ponto até o máximo, entendeu? Então seria do 1 até o 4. Dá para ficar bem claro aqui pela tela que a diferença do 1 para o 4 aqui, ó, na verdade do 4 para o 1 é igual a 3. Não é isso? Houve uma variação de 3 aqui. Significa dizer o que, galera? Que o B é 3. Tá? Que o B é 3. O B é a amplitude, correto? Tá bom? Deu para entender até agora, né? Só que aí vamos lá, fica de olho num detalhe. Esse gráfico aqui, ó, ele está invertido, galera. Perceba que o seno normal ele tem essa característica, entendeu? Então, como ele está invertido, então o que eu vou fazer? Você vai mudar o sinal do B, entendeu? Então, o B que era positivo aqui, ó, vai passar a ser o que? Negativo, entendeu? Então, aí você tem que ficar de olho. O B ele também influencia, além de mexer com a parte, né, da amplitude, o B também ele muda o sinal. Então, se está para baixo, então você coloca aqui menos 3. Deu para entender, galera? Tá? Então, o B influencia diretamente na amplitude, tá bom? Bom, então, nessas condições, eu quero saber de vocês aí se tá tudo certo até agora. Se você tem alguma pergunta aí a fazer, tá? Mande aí para mim aí, que a gente vai corrigindo daqui, galera. Tá? Beleza? Tudo tranquilo aí? Sim, sim, sim ou não? Vamos lá, galera. Manda as perguntas aí. Até agora, tudo certo? Posso continuar? Tá? Antes de a gente continuar, eu só queria lembrar também que esse B aí, no caso, né? Tá falando do B? Esse B aqui, ó, igual a menos 3, você também pode calcular esse B, né? Obviamente, fazendo a diferença de um para o outro, né? E dividindo por 2. Como, por exemplo, o B você também pode calcular, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Esse B você pode calcular fazendo a diferença entre o máximo, né? Pode fazer o máximo menos o mínimo dividindo por 2, né? Então, por exemplo, B é igual. Quem é o máximo? O máximo é 4, né? Menos quem é o mínimo? O mínimo é 2. Dividido por 2, né? Na verdade, o mínimo é menos 2, tá bom? Então, se eu fizer essa diferença aqui, ó, vai ficar 4, aí menos com menos dá mais 2, dividido por 2, né? E 4 mais 2 dá quanto? Vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar igual a 3. Aí a única observação que você tem que fazer é exatamente o fato da nossa curva ter invertido, e isso faz com que o B seja negativo. Tá bom? Deu para entender, galera? Se ou não, manda no chat aí novamente para mim, tá? Se você tem alguma dúvida, se tá tudo certo aí. Tá ok? Tá, galera, melhorou para vocês aí e tal, a imagem tá melhor? Como é que tá aí a questão do áudio? Como é que tá aí para vocês? Manda aí para mim. Vamos lá? Tá, vamos lá então. Só um instante aqui, tá? Eu acredito que seja um problema de internet, né, galera? Mas eu vou tentar resolver aqui de novo com vocês, tá? Beleza. Só volto aqui. Se vão me falando aí, né? Como é que tá aí? Se vocês conseguem enxergar legal. E aí, como é que tá aí? Tá bem? Tá tranquilo agora? Melhorou?
Bom, vamos lá. Vamos continuar então, tá? Então daqui a pouco eu volto no chat para ver se deu uma melhorada aí, tá? Vamos lá, vem comigo, galera. Bom, então assim, continuando aqui, né? Falando ainda, né, da questão desse gráfico, né? Então nós temos que o A é 1 e o B aqui é menos 3, correto? Professor, como é que eu calculo o C? Agora vamos lá. Para você calcular o C, galera, você tem que lembrar da fórmula do período. O que seria o período? O período é 2π, não é isso? Sobre o módulo de C. Para você calcular este período, você faria a variação entre o máximo e o mínimo, entendeu? Então vamos pegar a variação entre o máximo e o mínimo. Então qual seria o máximo? O máximo aqui, ó, é 7π sobre 4, menos, né, o mínimo, que é π sobre 4. Tá? Lembrar que esse aqui é um x máximo aqui, ó, e aqui é o x mínimo, entendeu? Que seria exatamente o intervalo para o qual a função seno ela existe, né? Aqui no caso, entendeu? Ela dá uma volta completa aqui no, tem um comportamento completo, né? Tá? Então esse que seria o período. E aqui nós temos 2π sobre o módulo de C, né? Vamos colocar aqui C, não tem problema nenhum. Ó, 7π menos π. Aqui, como o denominador é o mesmo, você mantém ele. 7π menos π, isso dá 6π, que é igual a 2π sobre C, entendeu? O π vai com o π, perfeito? Ó, o que mais que eu posso fazer aqui, galera? Eu posso muito bem, né? Tirar um 6 por 2, que dá 3, tá? Isso aqui dá 3. Tá bom? Ó, 6 por 2 dá 3. Meio pelos extremos. Então, 3C é igual a 4. Portanto, o C vai dar 4, né? E aí eu posso muito bem passar o 3 dividindo, né? Então, como o 3 tá multiplicando aqui, eu passo o 3 dividindo. Então, esse aqui, ó, seria o valor para o C. Então, o C seria 4 sobre o 3. Tá bom, galera? Deu para entender? Vamos lá, vamos de novo aí para o chat. Mandem para mim aí se ficou alguma dúvida, tá? Se deu uma melhorada aí para vocês também, tá? Se ou não? Foi? Tá ótimo. Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui novamente, tá? Pra gente continuar então. Só um instante, tá, galera? Bom, galera, então, galera, vamos lá. Melhorou aí agora? Se ou não? Dê uma olhada aí, tá? Na sua imagem, vê se tá tudo certo. E se deu uma melhorada aí. Você consegue enxergar com nitidez aí o slide, tá melhor? Tá bom, né? Tá ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, tá? É porque com certeza tava dando um probleminha aqui que eu tava renderizando aqui um vídeo com outro programa. Então com certeza esse programa tava puxando aqui e tava fazendo com que ficasse ruim para vocês aí, tá? Vamos lá então. Vocês estão me vendo aí no cantinho, né? Estão me vendo aí no cantinho aí, né? Beleza.
Vamos lá. Vamos continuar, galera. Continuando nossa aula, beleza? Então qualquer coisa aí você manda no chat, tá? Qualquer coisa, se não ficou legal, você manda aí pra mim, tá bom? Vamos lá, vamos pra cima. Continuando, galera. Então só repetindo mais uma vez aqui, ó. Para você calcular o C, você vai calcular o período, né? E o período nada mais é do que 2π pelo módulo de C. E aí você tem que lembrar que o período aqui, galera, é você pegar a diferença entre esse 7π sobre 4 e o π sobre 4. Aí você faz essa diferença. Esse é o que a gente chama de período. Isso é igual a 2π sobre o C, né? O módulo de C é o C. Ao você fazer essa diferença, ó, 7π menos π vai dar 6π. Baixa o 4, né? Você pode cortar um π com um π. 6 por 2 dá 3. Sobrou 3 sobre 4. É igual, do outro lado ficou 1 sobre C. Meio pelos extremos, você vai chegar em 3C igual a 4. Então, C dá 4 sobre 3. Perfeito? Muito bem. Então, calculamos o A, calculamos o B e calculamos o C. Só está faltando o D, galera. Para você calcular o D, você vai jogar nessa fórmula, ó. Menos C x0. Tá? Que fórmula é essa? Tá, galera? É uma fórmula do Joule. Tá? Fórmula do Joule. Tá bom? Como é que fica essa fórmula do Joule? Muito simples. Você vai pegar o C, tá? Quem é o C? O C você acabou de calcular, que é 4/3. Então vai ficar menos 4/3 vezes o x0. Quem é esse x0? Galera, eu digo que o x0 é sempre aquele valor inicial para o x aqui, entendeu? Então, o x0 aqui é quem? É o π sobre 4, entendeu? x0 é π sobre 4. Quando você for calcular esse valor, o 4 vai aqui com 4 e vai ficar menos π sobre o 3. Então, este aqui é o valor para o D. Então, eu perguntei para você qual era a função que representava esse gráfico, correto? Então, qual é a função, galera? F de x é igual. Quem é o A? O A é 1. Não é isso? Mais. Opa, menos, né? Porque o nosso B é negativo, tá? Menos. Tá? Vamos lá. Então, nós temos A é 1 menos. Quem é o B? O B seria quanto? Menos 3. Aí nós temos menos 3, não é isso? Seno. Quem é o C? O C é quem? O C é 4/3, né? 4/3 de x, né? Esse é o C, menos o D, que é π sobre o 3. Então, essa seria a função que representaria este gráfico. Legal, galera? Então, aí eu tô com vocês. Mandem aí no chat para mim se você curtiu, se agora ficou tudo melhor na sua frente, se tá tudo bem claro na sua frente, se agora podemos continuar nossa live aqui. Ficou legal agora, sim ou não? Mandem para mim no chat aí, galera. Vamos lá, vamos para as perguntas. Professor, e como o cálculo do D quando o gráfico começa na parte negativa, mas não dá os valores de x? Bom, então vamos lá, deixa eu te explicar aqui como é que funciona isso, tá? Vamos lá. Você está falando numa situação dessa aqui, né? Vou mostrar aqui para você, tá? Por exemplo, imagina que você tem aqui um gráfico, né? E aí acontece isso aqui, né? Aqui. Vou pegar só um exemplo aqui, tá? Acontece aqui, ó. Não é isso? Então vamos supor que aqui é menos π sobre 4, né? Não, eu vou botar um número maior. Vou mudar aqui, tá bom? Porque tá muito mais para lá. Então vou botar um número, na verdade, um número menor, né? Tá para lá negativo. Menos 3π sobre 2, por exemplo, aqui, né? Tá? E bem aqui, ó, vamos supor que é π sobre 4. Beleza. Claro que você tem que calcular o C primeiro, né? Vamos lá, calcula o C. Período é igual a 2π sobre o C. Não tem jeito. Quem é o período? Para calcular o período, você teria que fazer a diferença, né? Vamos fazer a diferença bem aqui, tá? Vou só diminuir esse eixo aqui, tá bom? Vamos lá. Imagina que o período você vai fazer a diferença, que é esse valor, né? Que é o π sobre 4, tá bom?
menos 3π sobre 2, ó. Tá? Você vai fazer desse jeito aqui, ó, que é igual a 2π sobre c, tá bom? Aí vamos lá, ó. Aqui nós temos π sobre 4, menos com menos vai dar mais, né? 3π sobre 2, que é igual a 2π sobre c. Aqui você pode tirar o MC, né? Que é 4, ou então, você lembra daquela técnica que eu ensinei para você? Você pode multiplicar em cima por 2, que vai dar 6π. Multiplica embaixo por 2, que dá 4, né? Lembra-se que o nosso foco é tentar igualar aqui embaixo, que é igual a 2π, né? Aqui é 2π sobre o c, entendeu? Não tem jeito, tá? Você tem que calcular o c. Tem que ter o c aí, senão não dá certo. Aí o que acontece? Para você calcular isso, você vai somar aqui em cima, né? Vai dar 7π sobre 4, que é igual a 2π sobre c. Beleza? Aqui o π vai com π, meio pelos extremos, então 7c é igual a 8. Então c vai dar 8, passa o 7 dividindo, né? 8 sobre 7, correto? Beleza, professor, o senhor conseguiu calcular aí o c. E agora? Agora você vem para o d. O d é menos c x0, tá? X0, mas esse x0 não é aí em cima não, tá? É menos c x0. Tá? Aí você vem e faz isso. Quem é o c? É 8 sobre 7, vai ficar menos 8 sobre 7. Quem é o x0? Ah, olha aqui, ó. O x0 é esse, entendeu? O x0 é esse. Então sempre é o que está na esquerda, tá? O que tiver mais na esquerda é o que eu considero. Aquele que tiver mais na esquerda é o meu x0. Então essa era essa dúvida. Então a partir de agora essa dúvida não existe mais, tá? Aqui, ó, menos com menos dá mais. 8 por 2 dá 4, né? E aqui vai dar 4 vezes 3 vai dar 12. Isso aqui é 12π sobre o 7, tá bom? Deu para entender, Andressinha? Tá? Tranquilo? Vamos lá? Vamos para o chat lá? Vamos ver quais são as dúvidas de vocês. Tá? Se ele não desse valor de x nesse lado negativo, se só tivesse valor da parte positiva, daria, né? Você também pode tentar verificar qual seria o intervalo pelo qual isso está definido, né? Por exemplo, entre o máximo, lembre-se que nós temos várias partes aqui, tá? Eu vou te dar uma situação aqui. Olha só. Imagina o seguinte, imagina que o gráfico não me deu isso, mas ele me deu, por exemplo, o ponto onde ele faz a curva aqui, entendeu? Tipo, vamos imaginar que esse cara aqui é π sobre 2. Então, teoricamente, aqui eu tenho a metade do período, porque esse pedaço é igual a esse, entendeu? Aí você já pode usar isso aqui e dizer que essa diferença é igual a essa, para calcular esse cara, entendeu? Ou então, vamos supor que ele deu o máximo aqui. Vamos supor que ele deu o máximo. Você sabe que nós temos 1, 2, 3, 4 partes iguais, não é isso? Todos são iguais, ó, não tem como errar. Então, se ele te deu esse, dá para você calcular esse, dá para você calcular esse. Entendeu? É só ir voltando aí. Esse intervalo é o mesmo que vem para cá, é o mesmo que vem para cá, é o mesmo que vem para cá. Aí você chega no x0. Tá? Então, claro que você precisaria de pelo menos mais uma outra informação. Só não dá para a gente fazer essa conta. Teria que ter mais uma informação aí no caso. Tá bom? Deu para entender? Legal? Nada, minha querida. Vamos lá, galera. Tem mais alguma pergunta aí? Até agora melhorou para você aí a imagem? Tá tranquilo? O áudio tá bom? Tá boa a aula? Estão aprendendo? Mandem para mim no chat aí. Eu quero que vocês participem junto comigo aí, tá? Vamos lá, e vamos para cima. Faca na caveira. Vamos lá, meu específico. Beleza, né? Vamos lá, então? Legal. Vem comigo, então, galera, que agora você vai ver como é que funciona isso na prática, né? Então, a gente já falou bastante de teoria. Agora, vamos resolver alguns exercícios aqui, tá bom? Vamos lá. Olha só. Nos X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias
apelidado de Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que no caso corresponde a... Bom, galera, então isso aqui está bem fácil, né? Perceba que quando você dá uma volta, você dá um giro de 360 graus. Se você der 2 voltas, você daria um giro de 720 graus. Aqui é 900. Ele não chega a completar 3 voltas, mas vamos supor que ele deu meia volta. Meia volta, sabemos que é 180 graus, correto? Então, se eu somar os dois aqui, dá 900. Ou seja, ele deu 2 voltas e meia em torno do seu corpo, né? Então, a resposta seria 2 voltas e meia, letra D. Deu para entender? Então, se você não tiver essa lógica, você também pode pegar o 900 graus, você vai dividir por 360 para calcular o número de voltas. Isso é igual a 2, né? 2 vezes 760 vai dar 720, né? O resto é 180. Aí, ó, 180 graus, vamos supor que você quer continuar essa divisão. Você pode, tá? Não dá para dividir. Você coloca um zero aqui, né? E aqui vem uma vírgula. E aqui vai dar 5. 5 vezes 360 dá 1800, tá? O resto é zero. Significa dizer que ele deu 2 voltas e meia. Então aqui sempre vai ficar o número de voltas e aqui fica o resto, né? Tá bom? Seria uma forma também de você resolver essa questão, tá? Ou então, se você quisesse parar bem aqui, você poderia parar também. Só precisaria fazer assim, ó. Por 360, deu 2, deu 720, o resto é 180. Sabemos que já deu 2 voltas, mas 180 é equivalente a meia volta, né? Então, 2 voltas e meia. Não tem erro, tá? Você poderia resolver esse problema rapidinho. Caiu no Enem em 2004 essa questão, né? Apesar de ser bem antiga, mas a gente tem que ficar de olho aí essas questões que envolvem ângulos, tá, galera? Principalmente, tá bom? Beleza? Vamos lá para a próxima? Vamos lá? Vamos ver como veio a próxima questão? Olha aí. O seno de um arco de medida 2.340 graus é igual a quanto? Então, assim, galera, o que você vai fazer? Você vai pegar, tá vendo esse 2.340 graus? Eu sei que ninguém gosta do resto, mas aqui é o resto que é bom. Você vai pegar esse número, que é 2.340, tá? Opa! Você vai pegar o 2.340 e vai dividir esse número aí, ó, por 360. Vamos dividir por 360, tá? Então, você vai pegar o 2.340 e vai dividir direto por 360. Bom, a gente fez agora há pouco, 5 vezes 360 deu 1.800, né? Deu 1.800. Então, é mais. 6 vezes 3 dá 18. 7 vezes 360, certo? Vamos ver se 7 daria, né? Vamos lá. 7 vezes 0, ó. Se eu coloco o 0 aqui, 7 aqui, vamos lá. 7 vezes 0 é 0, né? 6 vezes 7, 42, né? Vai 4. Vai passar, ó. 3 vezes 7 dá 21, 4 é 25. Então, vai passar. Então, não pode ser o 7. Vai ser quem? Vai ser o 6. Vamos colocar o 6 aí, então, tá? Beleza? Vamos lá. Colocamos o 6 aqui, galera. 6 vezes 0 dá 0, né? 6 vezes 6 dá 36. Vai 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. Beleza? Qual é o resto aqui? Bom, então 2.340 menos 2.160, isso dá 180, não é isso? Tá? Pode fazer a continha aí, que vai dar 180 graus. Significa dizer o que, galera? Você não vai olhar para isso aqui. Você vai pegar isso aqui, tá? Aqui nesse caso, o que eu chamo de o resto que é bom. Entendeu? É o resto que é bom. Então vamos lá. O seno de 2.340 é equivalente ao seno de 180 graus. E quanto é o seno de 180 graus, galera? É só a gente buscar lá no ciclo, né? Lembra lá, ó?
180 graus aqui é 0, né? 90. Ó, 180 eu tô aqui, ó. Seno de 180, ele é igual a 0. Lembra-se que o eixo do seno é esse, né? Seno de 180 é 0. Então, isso aqui dá 0. E a resposta correta seria a letra C, tá bom? Então, bom, essa aqui seria uma forma de você fazer a questão, tá, galera? Então, é isso, tá? Muito bem. Até agora tá tranquilo? Sim ou não? Manda no chat aí pra mim, galera. Tô com vocês agora. Tá legal? Tá fluindo? Muito bem, então. Vamos lá. Vamos continuar, tá? Vamos lá. Vem comigo. Vamos para a terceira questão, galera. Olha só essa aqui. O gráfico a seguir representa a função periódica definida por f de x igual a 2 seno de x. O x pertence aos reais, né? Aqui não aparece, mas é os reais. No intervalo de π sobre 2 e 5π sobre 2, você está vendo aqui, ó. Seria isso aqui, né? Ok? A e B são pontos do gráfico nos quais f de π sobre 2 é igual ao f de 5π sobre 2. Claro, né? Porque olha só. Se você observar esse f que ele está se referindo, seria o y, né? Quando o x é π sobre 2, o y é esse valor aqui. E o f de 5π sobre 2 também vai dar o mesmo valor aqui, entendeu? Qual é a área do retângulo ABCD? Galera, a área desse retângulo é base vezes altura. Eu não sei quanto é a altura, mas eu posso calcular a altura. Ou você calcula o f de π sobre 2, que vai te dar a altura. Ou você calcula o f de 5π sobre 2, que também vai te dar a altura. Eu acho mais fácil fazer o f de π sobre 2. Então vamos lá, ó. Eu sei que a função f de x é igual a 2 vezes o seno de x. O x é π sobre 2. Então, f de π sobre 2 é 2 vezes o seno de π sobre 2. Vamos resolver isso aqui, ó. Lembre-se que o seno de π sobre 2 é igual a 1, né? Que é o seno máximo, né? Seno máximo é 1. Seno de π sobre 2 é 1. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, a f de π sobre 2 é igual a 2. Significa dizer que isso aqui é 2, tá, galera? Isso aqui é 2. Então, qual é a área disso aí agora? Qual é, professor, a área? Muito fácil, né, galera? A área é igual a base vezes a altura. Só que quem é a base? A base é a diferença daqui até aqui, né? Que seria o meu período aqui, né? Então, é só você fazer assim, ó. Quem é a base? 5π sobre 2 menos o π sobre 2. Vezes quem é a altura? A altura é 2. Tá bom? Então, eu vou fazer essa conta, ó. 5π sobre 2 menos o π sobre 2. Perceba que ambos estão divididos por 2. Então, eu vou pegar o 5π menos o π, tudo por 2, vezes 2, né? Tá? O 2 vai com 2. Então, a área vai dar 5π menos π, que é igual a 4π. Portanto, a área é igual a 4 vezes o π. Alternativa correta, letra C. Tá bom? Muito bem, galera. Então, aí a resposta da questão seria exatamente a letra C. E aí eu tô com vocês aí. Se você tem alguma pergunta para fazer, mande aí no chat agora aí para mim. Tá bom? Pode sim, tá? Eu fiz aqui, né? Claro que eu fiz todo coxinha, né? Você pode dizer sim que a altura é 2, sabe por quê? Porque a amplitude aqui é 2, tá? Pode sim, tá ok, Anissa? Tudo certo, tá bom? Pode falar sim, porque a amplitude é 2. Se você matou a parada que a amplitude é igual a 2, você já diria direto que a altura é 2, tá bom? Nada, vamos lá, galera, vamos lá. Mais alguma pergunta? Tudo certo aí com vocês? Melhorou a imagem para você? Ficou tranquilo? Parou de ficar embaçado aí? Tá tranquilo agora? Ficou bom? Que legal, né? Beleza, então. Vamos lá, vamos continuar?
Vem comigo. Olha só a próxima, galera. Olha só essa aqui. Bom, vamos lá. O esquema a seguir representa uma roda gigante em construção que terá 120 metros de diâmetro. Cada ponto representa uma das 24 cabines igualmente espaçadas entre si. O ponto C representa o centro da roda gigante e os pontos A e B são respectivamente os pontos mais altos e mais baixos da roda gigante. Galera, o ponto C ele representa o centro da roda gigante. Os pontos A e B são iguais aos pontos mais altos e mais baixos da roda gigante. Então você está vendo aqui o ponto A, né? E aqui o ponto B, ok? Ele falou que o diâmetro, é importante, é 120. Significa dizer, então, que o raio é 60, tá? Então, aqui é 60, né? E aqui também é 60, tá bom? Beleza. Utilize, se necessário, né? Aproximação de π igual a 3,1. Qual o comprimento em metros do arco AD? Galera, eu quero saber quanto vale o comprimento aqui, ó, do arco AD. Então, vou te dar uma ideia bem aqui, tá? Presta atenção. Você tem 24 cabines igualmente espaçadas entre si. Bem aqui ele fala isso, correto? O que acontece é o seguinte, galera. Como nós temos 24 cabines, né, aqui, então o que eu vou fazer? Eu sei que de A até D eu tenho 1, 2, 3 e 4, correto? Eu tenho de A até D, eu tenho 4. Só que ao todo são 24. Então, são 4 entre 24. Entendeu? Ele quer saber qual é o comprimento em metro do arco AD. O arco, galera, seria exatamente essa distância aqui, entendeu? Essa distância bem aqui. Que vem de A até D. Ele quer saber quanto vale esse comprimento aqui. Tá bom? Então, como eu falei para você, nós temos 1, 2, 3 e 4. São 4 espaços iguais. Então você pode resolver isso por uma regra de 3 ou por proporção, né? Se você quiser. Eu resolvi por proporção. Ficou assim, ó. O comprimento do arco AD, né, é igual 4 de 24 vezes o comprimento total, entendeu? Porque representa 4 pedacinhos de 24 pedacinhos ao todo do comprimento total, e a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Entendeu? É só isso, tá, galera? Aí, olha só. Se eu pegar aqui o 4 e dividir por 4, vai dar 1. 24 por 4 vai dar 6, beleza? Aí eu vou ficar assim agora. Se eu pegar o 2, dividir por 2 dá 1. E 6 por 2 dá 3, beleza? Quem sobrou para mim, galera? Sobrou para mim o π, né? Que é igual a 3,1. O raio, né? O raio a gente sabe que é igual a 60, né? Dividido por 3. Agora, se eu dividir 60 por 3, isso dá 20. Então, sobrou 3,1 vezes 20, que é a mesma coisa que você tirar o zero daqui, andar uma casa com a vírgula, 31 vezes 2, 62 metros. Beleza? Então, esse seria o comprimento do arco AD. Legal, galera? Se você usou uma regra de 3 também não tem problema, tá bom? Você pode fazer uma regra de 3 fácil aí também, resolver o problema facilmente, tá bom? Então, vamos lá. Se você tiver alguma pergunta, tá? Mande aí no chat que eu te respondo daqui agora, tá? Tá tranquilo aí, galera? Tá tudo bem aí com vocês? Gostaram da questão? Sim ou não? Beleza? Vamos lá, então vamos continuar? Vamos lá? Muito bem, então continuando a mesma questão ainda, né? Questão número 4. Nós temos aqui a letra B. A pergunta é: qual a altura em metros do ponto D em relação ao chão? Olha, galera, ele quer saber qual é a altura do ponto D em relação ao chão, né? Tá, muito bem então. Beleza, então, né? Eu vou só apagar aqui, tá? Na verdade já até salvou, então não vai dar de apagar não. Mas acho que você entendeu, né? Eu vou colocar aqui os pontinhos em preto, tá?
Vamos lá, então nós temos aqui um 1, né? Vamos botar aqui um pontinho. 2 pontinhos. Tá? Um aqui. Fica aí, meu filho, né? Aqui outro pontinho, né? Aqui outro pontinho. Tá difícil o pontinho ficar aqui, né? Eu vou botar ele aqui. Pronto. Tá aí. Fica aí, meu filho. Então nós temos 1, 2, na verdade são 4, né? São 4. Então deixa eu colocar aqui 4 pontinhos. Vou ter que diminuir mais ainda aqui, tá? Deixa eu colocar aqui novamente. 4 pontinhos. Então eu tenho um aqui, tá? O outro aqui, o outro aqui e o outro aqui. Então é 1, 2, tá? 3 e 4. Pronto, agora foi. Muito bem, galera. Opa, vamos lá. Então agora é o seguinte, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa bem legal, que ele quer saber qual é a distância do ponto D até o solo, né? Quanto vale isso aqui? Eu vou te fazer uma pergunta, seja bem sincero comigo. Dá para calcular essa distância aqui usando alguma função trigonométrica? Sim ou não? Dá ou não dá? Sabe como é que eu fiz essa questão? Eu usei uma função trigonométrica, tá? Olha só o que eu fiz, galera. Eu imaginei que aqui é o eixo, aqui, ó, como se aqui fosse o centro do círculo, né? E isso aqui, ó, é como se fosse o meu eixo aqui, ó, do seno, entendeu? Do seno. Aí o que eu sei, ó? Presta atenção aqui, tá, galera? Olha só. Daqui para baixo, como aqui o raio é 60 e aqui é 8, é 68 metros. Beleza? Como aqui a gente inicia o ciclo do seno, não é isso? Então, o seno já iniciaria com uma altura igual a 68. Entendeu? E claro que você lembra lá que no ciclo trigonométrico, ó, olha só que coisa legal, ó. A gente inicia aqui, né? E esse aqui é o A, né? Você diz lá que o A é 0, né? Porque a função y é igual a seno de x, não é isso? E como aqui o raio é 1, né? A amplitude aqui é 1, entendeu? Então tudo isso conta aqui agora. Mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, tá, galera? Eu poderia muito bem fazer um gráfico, uma função para isso aqui. Por exemplo, ao invés de eu começar aqui, ó, considerando que aqui o A é 0, porque aqui é a origem, entendeu? Por isso que aqui o A é 0, no eixo Y. Mas aqui não. A nossa origem, ela passa a ser aqui, ó. Nossa origem é aqui, ó. Entendeu? Então, assim, o gráfico ele não vai começar do 0. Ele vai começar do 68. Então, eu posso fazer assim, ó. A altura em função de x é igual. A altura aqui, ó, seria o 68, né? Começa no 68, né? Mas, vamos lá. Qual é a amplitude? Qual é o raio aqui? O raio é 60. 60 seno de x, tá? Porque ele vai dar uma volta completa aqui, ó. Entendeu? Vai dar uma volta completa, então é seno de x aqui, tá? Bom, então o nosso objetivo é calcular quanto vale esse x. Esse x, galera, nada mais é... Agora que vem a sacada da questão. Esse x aqui, ó, nada mais é do que esse ângulo, entendeu? Então, por exemplo, se você tiver calcular o x, seria esse ângulo aqui todinho, tá? Então, você tem que ser esperto. Sabemos que aqui é 90 graus, correto? Aqui é 90 graus. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tamanho aqui, não é isso? Tá? Se eu pegar 90 e dividir por 6, dá 15, correto? Então, por exemplo, aqui é 15, aqui é 15, aqui é 15, aqui é 15, aqui é 15 e aqui é 15. Ou seja, cada um desses é 15 graus, galera. Então, nós temos 15 com 15 dá 30, 45, 60, 75 e 90. Então, cada um sendo 15, então aqui é 90, então aqui também é 15, ó. É 15, 15 e para finalizar 15. 90 com 60, aqui é 60, né? Dá 150. Se você quiser jogar lá para o primeiro quadrante, você pode também, né? Lembre-se que tudo isso aqui deu 60 graus, então isso aqui só pode ser 15
e aqui 15. Então aqui seria 30 graus. Então o que eu vou fazer? O ponto D, ele ocuparia o seno de 150. Perfeito, né? A gente já sabe disso. Porque aqui é 90 e aqui é 60, é 150. Só que para a gente calcular a altura de quando o x é 150 graus seria 68, né? Mais 60 vezes o seno de 150 graus. Só que o seno de 150 graus, galera, é a mesma coisa que o seno de 30, né? Se você jogar lá, primeiro quadrante é o seno de 30 aqui, ó. E o seno de 30 graus, você sabe tanto quanto eu, e isso é igual a meio, não é isso? E aí pronto, ó. 60 por 2, isso vai dar 30. 68 mais 30, 98. Olha que legal, galera, tá? Eu resolvi dessa forma, mas eu resolvi de outra forma também para você aí. Mas eu queria te mostrar isso daqui, porque, por exemplo, se ele pergunta qual é a função que modela os pontos que pertencem a essa roda gigante, qual seria a função que representa a altura em função da posição aqui, ó, em função do ângulo X que a pessoa se encontra. Entendeu? Então, cara, a função seria essa, ó, 68 mais 60 seno de X, tá bom? Então, essa seria a resposta para a questão, tá ok? Então, aí eu te pergunto aí no chat, se você gostou, tá? Manda aí para mim no chat, tá bom? E aí, qualquer coisa a gente vai resolvendo daqui, tá? Tá, Andressa falou, não entendi como montar essa função. Beleza, vamos lá, Andressinha. É o seguinte, galera. Vamos lá mais uma vez, olha só. Quando você vai montar a função seno, você sabe que y é igual a seno de x, correto? Por quê? Porque o nosso eixo dos senos é esse eixo aqui, né? É esse eixo aqui, e você sabe que inicia aqui a 0 grau, né? E aqui começa no zero aqui, correto? Só que nessa nossa circunferência, a gente não começa no zero. A gente começa, a posição zero é aqui, ó, é o solo. A nossa posição aqui que a gente encontra é 8 mais 60, a nossa posição aqui é 68. Você tem que olhar para esse eixo, entendeu? Então essa posição ela já começa no 68. Então isso é o meu A, entendeu? Esse é o meu A. O A é onde inicia o gráfico, correto? É a posição aonde o gráfico inicia. A posição, ó, inicia aqui no x igual a 0 grau, correto? Se vai iniciar no 0 grau, em que posição que eu tô? Eu tô na posição igual a 68 metros. Porque considerando aqui o chão, daqui para cá são 68 metros, porque essa altura é 8 e o raio aqui é 60, tá? Deu para entender? Então o A é isso, é a posição onde eu me encontro aqui, que eu vou iniciar o gráfico, né? Que seria aqui, ó. Tá ok? Então é como se você imaginasse que esse eixo dos senos agora passou a ser esse aqui, entendeu? Então nós temos a posição inicial 68. Quem é o máximo? Quem é o máximo aqui, ó? Quem seria o máximo aqui, ó? Essa altura máxima é 128, galera. Por quê? Porque se daqui para cá é 68 mais 60, dá 128. Qual é a posição mínima? 8. Entendeu? A posição mínima é 8. Então, nós temos o máximo igual a 128 e o mínimo igual a 8. Tá? Então, assim, claro que a gente vai já falar sobre isso. Mas para você calcular o A, você faria o seguinte, você consideraria aqui, começa aqui da origem, né? E essa origem aqui, no caso, a altura é 68. Ou então você faria assim, ó, para calcular o A, você pega o máximo, né? Lembra disso? Mais o mínimo, né? E divide por quanto? Por 2. Quem é a altura máxima? Aí a altura máxima aqui, ó, 128, ó, vem desde aqui, ó, 128. Qual é a altura mínima? A altura mínima é 8. Entendeu? Dividido por 2. Somou os dois, 126 dividido por 2, que é igual a 68. Então, você tem o A igual a 68, tá bom, galera? Então, tá aí. Esse seria o meu A, tá aqui, ó. Aqui está o meu A, tá? Quem é o B? Ah, o B você pode pegar a posição máxima, que é a altura máxima que ela se encontra, né? Que é o 128, menos o mínimo e dividir por 2. O A é mais, o B é menos. Isso aqui vai dar 120 por 2, que é igual a 60. Ou você também pode considerar que o raio da circunferência, né? Não sei se você lembra disso,
Eu falei sobre isso aí numa aula anterior, que o raio nada mais é do que o B, né? Que seria a minha amplitude, né? Então o raio da circunferência seria o B, que é a amplitude. Então o B é 60. Seno de x, né? Por quê? Porque ela dá uma volta completa aqui, né? Uma volta completa aqui seria 360 graus. Eu estou considerando que inicia daqui, né? Então não há deslocamento, então tanto C quanto D você não mexe, tá? É seno de x mesmo, tá bom? Deu para entender? E aí, claro, a posição do D é exatamente qual é o ângulo que conta daqui até ele. Então esse ângulo a gente calculou 150 graus. Então você jogaria na linha da função, seno de 150 graus, que dá seno de 30. Resolver isso aqui, a posição dele seria de 98 metros. Claro que essa é só uma forma de você fazer, tá, galera? Não é única. Achei bem interessante essa forma aqui que eu fiz, porque isso mostra que você está bem preparado aí, tá bom? Legal? Muito bem, galera. Então vamos lá, vamos continuar, tá? Então manda aí no chat para mim quem gostou aí, quem achou legal, né? Lembre-se que claro que a gente sabe que poderíamos usar geometria, mas galera, como eu falo para você, você vai se preparar para o Enem. Você já imaginou caindo uma questão dessa, ele te perguntando qual é a função? Cara, muita gente não ia conseguir resolver essa questão, mas você vai conseguir, tá? Seria uma forma diferente de você fazer isso daí, tá bom? E aí você conseguiria resolver o problema e montaria a tua expressão, né? Então você calcularia exatamente qual é a função que representaria este gráfico e, claro, que qualquer ponto que pertence a ela a gente conseguiria exatamente determinar qual é a sua altura. Lembre-se que a função que eu montei é a função que determina a altura desse ponto nessa circunferência, cara. Então é muito legal isso e eu quero muito que vocês aprendam isso, tá? Então um aluno que tem essa mentalidade, ele já está muito na frente dos outros concorrentes, né? Porque ele vai ver isso de uma outra forma, né? E ele consegue muito bem extrair uma função de um círculo, uma circunferência, é uma coisa bem legal. Tá? Beleza. Tá bom? Bom, então assim, cara, eu acho que vocês gostaram, né? Gostaram aí de como determina a função? Mande no chat aí pra mim, tá? Vamos lá? Podem mandar, galera. Mandem suas perguntas aí, vai. Andressa, que a professora ensinou, ela é igual a RX. Ah, sim, já coloquei, já adicionei o Vinícius já, tá? Tá tudo tranquilo já, bom? Beleza então, galera, vamos lá. Top. Vocês acharam top essa resolução? Quem achou top, manda aí no chat aí, que eu quero saber se você gostou, se você entendeu legal, né? Se isso tá fazendo tu, teoricamente assim, sentir um sentimento, né? Diferente, né? Tá? Quem achou top aí, manda aí pra mim, tá? Eu vou mostrar mais um exemplo pra você bem legal disso daí, tá? Beleza? Vamos lá então? Bom, galera, qual seria uma outra forma de você fazer, né? Uma outra forma também seria você montar um triângulo aqui, né? Tá? Então, por exemplo, vou fazer aqui no cantinho, tá? Uma outra forma. Você pode muito bem, né? Claro que teria que ter essa base todinha que eu fiz. Você pode muito bem pegar aqui, ó, o círculo, né? Você sabe que o ponto D aqui, ó, claro que tem que saber que aqui é 150 graus, tá? Aí você mataria a parada. Quando você calcula esse ângulo, você faz isso aqui, ó. Entendeu? Você pode fazer isso aqui. Como aqui, ó. Opa, vou melhorar aqui. Beleza. Como você sabe que aqui embaixo, ó, aqui, ó, é 150 graus, né? Tudo isso aqui é 150 graus. Então isso aqui seria 30, né? Beleza? E como o raio é 60, ó. Como o raio é 60, tá? Então eu quero saber qual é a distância daqui, né? Do ponto D, a altura dele até o solo, né? Quero saber quanto vale isso aqui.
Então você pode fazer assim, a altura é igual, claro que a gente vai ter que considerar, né, que aqui é 60 também, né, e eu acho que está muito baixo, 8 metros aqui vai estar muito longe, né. Deixa eu apagar isso aqui, tá? E apagar isso aqui também. Então assim, galera, claro que aqui seria bem mais fácil, né, vocês resolverem o problema bem mais rápido mesmo, tá? Não tem problema nenhum não, aqui é 8, tá? Vamos lá. Então eu quero saber qual é a altura todinha, né, a altura que vem daqui até embaixo. Então você pode pegar aqui, ó, somar, tá? 8 mais 60 já dá 68. Mas aí você só precisaria calcular isso aqui, ó. Entendeu? Eu vou até colocar de uma outra cor aqui, ó. Só precisaria calcular quanto vale essa distância aqui. Acabou a história, né? Porque esse x mais 68 vai dar a altura de D em relação ao chão, entendeu? E quem é esse x? Ó, tá muito fácil você ver, ó, não precisa nem fazer conta. Como aqui é 30 graus, a hipotenusa é 60, o oposto não é metade. Quanto é o oposto, galera? O oposto só pode ser 30, entendeu? Ó, 30 graus. A hipotenusa é 60, o oposto é 30. Então, 68 mais 30, 98. Acabou, né? Essa seria a resposta da questão. Deu para entender, galera? Ficou claro? Então, olha aí, eu te dei uma coisa bem legal, né? Porque, como eu falei para você, o Enem ele pode muito bem te perguntar qual seria uma expressão que representaria essa altura, né? E aí, claro que você recorreria a isso aqui e já resolveria o problema também. Ou você também ele pode muito bem te perguntar, como a questão perguntou, qual é a altura em metros. Então aí, no caso, eu usaria a própria trigonometria num triângulo retângulo e resolveria o problema bem rápido, tá bom? Beleza? Muito bem. Galera, agora é o seguinte. Vocês gostaram, sim ou não? Posso continuar então? Vamos lá? Beleza, então. Vamos lá, galera. Vem comigo agora. Olha essa questão aí, vai. Olha essa questão bem linda aí. Considere a função real de variável real, né? F de x igual a 3 menos seno de 2x mais 4. Na verdade, menos 5, né? Vezes o seno de 2x mais 4. Os valores de máximo, mínimo e o período de f de x são respectivamente igual a quanto? Galera, eu quero saber qual é o máximo, qual é o mínimo e qual é o período. Tá muito fácil a questão, tá? Como é que você vai fazer? Primeiro passo. Quem é o máximo? E quem é o mínimo? Então você pega somente o A, né? Quem é o A? O A é 3. Quem é o B? Menos 5. Para você calcular o máximo, é só você fazer nesse caso aqui, ó. Você vai somar, né? Ó, você soma 3 mais menos 5 e calcula o mínimo. Isso aqui vai dar menos 2. E 3 menos menos 5, ó, você faz a diferença, tá? Isso aqui vai dar 3 mais 5, que vai dar 8. Então, o máximo daqui é o 8, né? Que é o maior valor. E o mínimo é o menos 2, tá? Mas por que, professor? Lembre-se que o A é 3, é como se a gente estivesse fazendo isso, ó, tá? O A é 3, né? Então, eu tenho 3 aqui, ó. O B é amplitude, né? Então, é do 3 mais 5 que vai parar no 8, entendeu? E 3 com menos 5 que vai parar no menos 2. Então, é isso, a amplitude é 5, ó, entendeu? Como o B é negativo, né? Então, esse gráfico ele faz esse movimento aqui, ó. Tá? Deu para entender, né? Ele vem para baixo, mas não tem jeito. O máximo é 8, o mínimo é menos 2. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Então, galera, o máximo, né? Acho que já dá até para a gente tentar verificar aqui uma alternativa. O máximo e o mínimo. Vamos lá. O máximo é 8, o mínimo é menos 2. O máximo é 8, o mínimo é menos 2. Deixa eu ver se tem alguma outra. Não tem, né? Então, como ele falou respectivamente, a resposta correta é a letra B, tá ok? Ah, mas se por acaso tivesse, teria que calcular o período? Teria, né? Como é que você calcula o período? 2π pelo módulo de C. E quem é o C, galera? O C é quem? O C seria
o 2, ó. Esse é o C, né? O C é 2. Então, 2π sobre o módulo de 2. Aí eu tenho 2π, o módulo de 2 que é 2. O 2π vai com o 2 vai com 2, sobra o π, né? Portanto, o período é igual a π. Beleza? Então, nós temos 8 menos 2 e o π. Legal? Muito bem. Estou com vocês aí. Se alguém tiver alguma pergunta, faça aí no chat, tá ok? Se não alguém tiver nenhuma pergunta, então vamos continuar, tá? Vamos lá. Vamos lá continuar então, galera. Próxima questão aí, ó. Seja a função real denominada por f de x igual a 2 mais 2 seno de x, no intervalo de 0 a 2π. O ponto de mínimo de f de x nesse intervalo tem coordenadas iguais a quanto? Ele quer saber qual é o valor mínimo. Ó, galera, então tá muito fácil, tá? Vamos lá de novo, vamos lembrar mais uma vez, né? Quem é o A? O A é 2 aqui, ó. Esse é o A. Quem é o B? Quem é o B? Né? Eu acho que eu acabei colocando aqui em cima, né? É mais, né? Beleza. Então, o nosso B também é 2. Não é isso? Então, lembre-se que eu falei para você de novo. Se o A é 2 é onde inicia. Se o B é 2 é a amplitude. Então, é do 2 mais 2 vai parar no 4, né? 2 menos 2 vai parar no 0. Então, ela vai fazer isso aqui, ó, entendeu? Então, o máximo sendo 2... perdão, o B sendo 2, a amplitude aqui é 2. E aqui também a amplitude é 2. Significa dizer que o máximo é 4 e o mínimo é 0. Tá? Deu para entender? Então, nós temos o máximo 4 e o mínimo 0. Beleza. Vamos lá. O ponto de mínimo de f tem coordenadas iguais a cada. Então, isso aqui está bem fácil também. Por quê, galera? O ponto de mínimo, como ele tem coordenadas, sabemos que o y é 4 para ser máximo. Correto? E o y é mínimo. Como ele quer saber o ponto de mínimo, então ele quer saber esse ponto bem aqui. Então o y desse ponto, eu sei que tem um x, mas eu sei que o y tem que ser 0. Entendeu? Então não pode ser essa, nem pode ser essa. Ou é a A ou é a D. Beleza? Bom, o π sobre 2, não sei não, mas eu acho que o π sobre 2 é o máximo, né? Só para a gente constatar, verifique se o c é igual a 1. É o c que muda o período. Nesse caso, o c é 1. Então pronto, a função ela não se altera. O c é 1 e o d é 0, então ela continua sendo de 0 até 2π. Entendeu? E aqui eu tenho o máximo no π sobre 2 e o mínimo aqui aonde? O mínimo no 3π sobre 2, né? Então a resposta seria a letra D. Então é isso, tá, galera? Muito fácil também essa questão. Eu fiz até uma análise maior aqui, mas não precisava de tudo isso não, tá bom? Você vai ver que não é tão difícil aquela questão lá. A função cosseno é do tipo f de x, né? Igual a mais b cosseno de cx mais d. Antes da gente trabalhar essa função, o primeiro passo é você calcular a função original, né? Que é a cosseno de x. Como é que funciona a cosseno de x, professor? Bom, é muito fácil, tá, galera? Você vai fazer o seguinte. Você pega aqui a função cosseno, né? A mesma ideia lá do ciclo. Você sabe que esse eixo aí é o eixo dos senos, né? E que nós temos também, tá, galera? Um outro eixo que é o eixo dos cossenos, que seria esse aqui, né? É esse que nós vamos trabalhar agora, tá? Vamos lá. No 0, vamos fazer uma tabela aqui com o x. E aqui você coloca a função, né? Y igual a cosseno de x, aqui os valores para y. Nós temos o x igual a 0, né? Π sobre 2, π, 3π sobre 2, né? E 2π. Vamos lá. 0, π sobre 2, mesma coisa, tá, galera? O π, o 3π sobre 2 e o 2π, tá? Vamos substituir cosseno de 0. Galera, cosseno de 0, lembrar, ó, o cosseno, ele já começa aqui no 1, entendeu? Então, no 0, o cosseno de 0 já é igual a 1, tá? Quando eu venho aqui para o π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 já muda, ó. Ele já aponta aqui para o 0, ó.
tá? Então, o cosseno de π sobre 2, isso aqui já é zero, tá? O cosseno de π, professor, o cosseno de π, ó, já venho para cá, ó. O cosseno de π já passa a ser quem? Já passa a ser menos 1, entendeu? Por quê? Daqui para cá é 1, daqui para cá é menos 1. Cosseno de π é menos 1. Então, fica de olho no máximo e no mínimo, tá? Isso aqui principalmente, tá? Cosseno mínimo é menos 1, tá? O cosseno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é aqui, ó. Que vai dar no zero, entendeu? Vai dar lá no zero. Cosseno de π sobre 2 é zero. E para finalizar, o cosseno de 2π aí volta para cá novamente, né? Tá? Cosseno de 2π é 1. Tá? Então aqui nós temos essa curva, né, galera? Olha como é que fica a curva do cosseno. Então você teria aqui, ó, o x, né? 0, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, né? Tá? E aí vamos lá. O y. O x é 0, o y é 1. Olha, há uma mudança, né? Há uma mudança do seno para o cosseno. O x é 0, o y é 1. Quando o x é π sobre 2, o y é 0. Então já temos um ponto bem aqui, ó. Tá? E um ponto bem aqui, ó. Tá? Então, ó, x0, y1 é onde inicia, né? O x é π sobre 2, o y é 0, um pontinho aqui. O x é π, o y é menos 1, então eu já tenho aqui no mínimo, né? O valor mínimo aqui, ó. O y é menos 1. 3π sobre 2 é 0. 3π sobre 2 é 0. E para finalizar, o 2π, eu tenho aqui o 1 de novo. Aí você faz isso aqui, ó. Tá? A nossa famosa cuequinha, tá? Opa, aumenta a bolota aqui. A famosa cuequinha, né? O nome dessa curva é chamada de cossenoide, tá bom? Então, galera, bom, basicamente é isso, tá? A função cosseno, ela tem basicamente essas características, entendeu? Uma coisa que você tem que ficar de olho, que mudou em relação ao seno, né? Por que mudou, galera? Esse negócio aqui tá difícil de desenhar. Por que mudou? Primeiro porque o cosseno, ele não começa no 0, ele começa no 1, entendeu? É a cuequinha, ó. Entendeu? A função seno não, ela já começa no 0. E como ela é uma função periódica também, então ela continua isso, ó. Ela continua, entendeu? Ela vai embora, ó. Também para o lado negativo e para o lado positivo. Eu vou jogar ela dentro desse slide que eu já estou fazendo aqui com você mesmo. Pronto. Tá aí. Problema resolvido. Muito fácil de resolver o nosso problema aqui. Tá aparecendo aí para você aí o slide? Tá? Beleza, então. Vamos lá. Aqui, galera. É o seguinte, essa questão número 7, que a gente estava fazendo agora há pouco, né? Por que não deu certo? Não vai ser seno, tá, galera? Porque, ó, olha aqui, ó. No período 2π, então percebe que de menos π até π, ó, é como se fosse uma função cosseno, entendeu? Ó, então é por isso que tem que tomar muito cuidado, né? Então, com certeza ela não é seno, ela vai ser cosseno, tá? Agora, qual é a resposta da questão? Vamos jogar em cada uma. Vamos lá, na letra B. Eu tenho f, vamos lá, f de 0, tá? F de 0 é igual a 1 mais cosseno de π, né? Porque aqui é 0, então eu teria 1 mais quanto é cosseno de π, galera? Aí o cosseno já muda, né? Lembra lá, ó, aqui é 0, né, que é o cosseno de 0 é 1, tá? E o cosseno de π é menos 1, não é isso? Tá? Então, quando aqui é o cosseno de π, isso aqui é menos 1. Então, 1 mais menos 1, isso dá 0. Então, a letra B também está fora. A letra A está fora, a letra B está fora, tá? Vamos para cá agora, ó. Nós temos 2 menos cosseno de π mais x. Vamos lá, f de 0. Toda vez que começa lá para f de 0 que tem que dar 2, entendeu? Vamos lá, então nós temos 2 menos o cosseno de π, né? Como o x aqui, ó, o x é 0, então vai dar cosseno de π.
Então eu tenho 2 menos 1, né? Cosseno de π, isso aqui vai dar menos que vai dar mais, vai dar 3. Também está fora, né? Nós já eliminamos a letra D. Agora só sobrou essa aqui. Vamos ver se essa aqui é a resposta, né? Então f de 0 é igual a 1 menos o cosseno de π, né? Beleza? Como o x é 0, né? Então vai ficar 1 menos aqui, ó. O cosseno de π, galera, é menos 1. Então isso aqui vai dar 1 mais 1, que vai dar 2. Beleza? Então, ó, aqui já bateu um ponto, né? Vamos pegar mais esse aqui, tá? Para garantir a parada. Então, f de π, quem é o f de π? É 1 menos o cosseno de π menos π, ó. Aqui, né? O x agora é o π, entendeu? Agora vamos lá. Isso aqui vai dar 1 menos o cosseno de 0. Mais cosseno de 0, galera, é 1. Então, cosseno de 0 sendo 1, então eu tenho 1 menos 1, que é igual a 0. Cosseno de π é 0 aqui, ó. Entendeu? Então, a resposta correta é a letra E, tá, galera? Essa é a resposta correta dessa questão aqui. Tá bom? Então, é isso. Na verdade, teria que substituir os valores, né? Para poder determinar quais seriam, né? A resposta correta. Se você quisesse usar uma outra forma também, tipo, por exemplo, calculando A, porque você sabe que a função é A mais B, cosseno de CX mais D. Muda alguma coisa, professor, do seno para o cosseno em relação a esses parâmetros? Na verdade, o que muda realmente aqui, né, é a questão do C, só isso. Porque o resto é a mesma coisa. Por exemplo, eu quero calcular o A. Quem seria o A? Você pega o máximo, soma com o mínimo, né? Entendeu? Divide por 2. Isso aqui vai dar 1. Eu quero calcular o B. Quem é o B? Então, para calcular o B, eu precisaria da amplitude, né? Então, no caso aqui do A, ó, aqui dando o A sendo 1, não é isso? Tá? E o B é a amplitude, né? Então, a amplitude aqui também é 1, ó. Tá? Então, a amplitude é 1, beleza? Só que tem um problema, tá, galera? Se a gente for considerar nesse intervalo aqui, ó, a função cosseno, o ideal é que ela faça esse movimento da cuequinha. Só que nesse intervalo aqui, ó, a função cosseno, ela fez o movimento da cuequinha invertido. Entendeu? É isso que você tem que ficar de olho. E se inverteu, o B é negativo. Então, o B é menos 1. A amplitude aqui é 1, né? Ó, amplitude é 1, amplitude é 1. Então, só que é negativo, ó, é negativo. Por quê? Porque esse gráfico está invertido. O ideal é que ele fizesse isso aqui, ó. Entendeu? Esse é o ideal. Mas nesse intervalo ele está fazendo a cuequinha invertida, então o B é negativo, né? Então nós teríamos o A igual a 1 e o B igual a menos 1, tá bom? Então tudo isso, galera, a gente teria que saber, né, da função cosseno para poder resolver o problema. De forma mais rápida mesmo, eu acredito, seja você substituir, entendeu? Aqui e matar a parada, entendeu? Essa seria a minha alternativa. Se eu sou você, para garantir mesmo, eu faria isso, entendeu? E assim, galera, se deu um certo, você precisa de pelo menos 2. Não vai cair no mesmo erro que eu, de resolver só para um. Ah, já deu, já vou marcar. Não, faça para 2, tá? O conselho que eu te dou é esse. Faça para 2, tá bom? Beleza? Bom, galera, deu para entender aí? Sim ou não?